Durante séculos, o Vaticano foi o centro do poder espiritual mais influente do Ocidente e também o guardião de segredos que a maioria das pessoas jamais imaginou que existissem. Entre seus corredores silenciosos, arquivos trancados e câmaras subterrâneas inacessíveis ao público, encontram-se documentos, objetos e relatos que jamais foram revelados oficialmente. Segredos que não apenas desafiam a história conhecida, mas que, se revelados, poderiam abalar as estruturas da fé, da ciência e da própria realidade como a conhecemos. Dizem que o Vaticano guarda mais do que escrituras antigas, que entre suas paredes repousam evidências de contatos extraterrestres, tecnologias avançadas escondidas da humanidade, previsões apocalípticas, dispositivos impossíveis e manuscritos que contradizem séculos de doutrina cristã. E entre todos esses rumores, 3 segredos se destacam. 3 mistérios tão profundos, tão controversos, que ao longo da história foram intencionalmente camuflados, manipulados ou simplesmente suprimidos. Esses segredos nunca foram totalmente revelados ao público, mas fragmentos vazaram. E quando juntamos esses fragmentos, o que emerge é uma imagem assustadora e fascinante. Hoje, vamos mergulhar nesses 3 grandes segredos escondidos pela Igreja. 3 peças sombrias de um quebra-cabeça que envolve poder, medo, fé e controle. 3 segredos que, se um dia forem oficialmente reconhecidos, podem mudar para sempre a maneira como entendemos o mundo. Este não é um vídeo sobre religião, é sobre ocultamento, silêncio e a luta desesperada para manter o controle da narrativa global. Prepare-se para descobrir o que há por trás dos muros do menor e mais poderoso estado do planeta. Porque às vezes o verdadeiro inferno não está do lado de fora da igreja, mas trancado dentro dela. Vamos ao primeiro segredo. Segredo 1. O terceiro segredo de Fátima, o que não foi dito em 1917. 3 crianças pastoras afirmaram ter testemunhado uma série de aparições da Virgem Maria em Fátima, Portugal. Segundo os relatos, a santa entregou a elas 3 mensagens, ou 3 segredos, que deveriam ser revelados ao longo do tempo. Os 2 primeiros foram divulgados décadas depois, mas o terceiro segredo, esse permaneceu em silêncio por mais de 80 anos. A demora para revelar o conteúdo do terceiro segredo sempre gerou polêmica. A igreja alegava que a mensagem era tão perturbadora que poderia abalar a fé do mundo. Por isso, permaneceu guardado em uma caixa de segurança no Vaticano, acessível apenas ao Papa e a alguns cardeais de confiança. Até que em 2000, sob pressão global, o Vaticano finalmente divulgou o conteúdo, ou pelo menos uma parte dele. Que foi revelado uma visão simbólica de um bispo vestido de branco sendo assassinado entre ruínas, junto com fiéis padres e religiosos. Segundo o Vaticano, aquilo era uma profecia simbólica do atentado sofrido por João Paulo II em 1981. Mas muitos especialistas e religiosos independentes apontaram falhas óbvias nessa interpretação. Primeiro, o conteúdo era incompleto. O manuscrito divulgado era curto, desconexo e parecia mais uma metáfora do que uma revelação concreta. Segundo, documentos internos indicavam que o terceiro segredo falava de uma grande apostasia na igreja, ou seja, uma corrupção profunda vinda de dentro do próprio clero. Terceiro, relatos de pessoas próximas às crianças diziam que a terceira mensagem era mais apocalíptica do que simbólica, que falava de um castigo divino, de uma guerra nuclear, da queda de Roma e da destruição da igreja desde o seu interior. Por que a igreja ocultaria isso? Simples. Pânico. Uma profecia que afirmasse claramente a corrupção da igreja, sua decadência moral. E o fim de sua autoridade divina colocaria em risco não apenas a fé de bilhões, mas também o poder político e simbólico do Vaticano. A versão divulgada, cuidadosamente editada e interpretada, serviu mais como controle de danos do que como revelação. Até hoje, há padres, bispos e estudiosos que afirmam: o verdadeiro terceiro segredo de Fátima nunca foi revelado ao mundo. Mas durante a investigação de estudiosos independentes, surgiu um nome misterioso ligado ao terceiro segredo, Malachi Martin, um ex-padre jesuíta que afirmou ter lido o conteúdo original durante seu tempo no Vaticano. Segundo ele, o verdadeiro texto previa uma grande escuridão caindo sobre o mundo, um período de caos onde cidades inteiras desapareceriam da noite para o dia, onde líderes religiosos se tornariam agentes do mal, e uma entidade espiritual não humana assumiria o controle de estruturas de poder,
inclusive dentro da própria igreja. Martin morreu em circunstâncias misteriosas, pouco tempo depois de dar entrevistas sobre isso. Coincidência? Ou o preço de revelar um segredo que nunca deveria ver a luz do dia? E se esse for apenas o primeiro dos três? Segredo 2. O CH, o Nuvi e Sur. A máquina do tempo escondida pelo Vaticano. Imagine um aparelho que permite observar o passado com precisão absoluta. Não uma viagem no tempo como nos filmes, mas uma espécie de janela temporal, pela qual seria possível assistir a qualquer evento histórico como se estivesse acontecendo ao vivo em tempo real. Um dispositivo com tecnologia tão avançada que poderia destruir qualquer mentira construída pela história menos, e que por isso mesmo teria sido escondido da humanidade. Esse é o segundo segredo, o cronovisor. O cronovisor é um dos artefatos mais controversos ligados ao Vaticano. Segundo diversos relatos, ele teria sido construído na década de 1950 por um grupo secreto de cientistas e padres, liderado pelo padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino altamente respeitado, com formação em física quântica, música clássica e teologia. Ele teria desenvolvido o aparelho com a ajuda de cientistas famosos, entre eles Enrico Fermi, o mesmo envolvido no projeto Manhattan. Mas o que esse aparelho fazia exatamente? De acordo com o próprio Ernetti, o cronovisor era composto por um sistema complexo de antenas, bobinas eletromagnéticas e uma espécie de visor. Quando ligado, ele captava as frequências residuais deixadas por eventos passados no tecido do espaço-tempo. Essas frequências, segundo a teoria, estariam eternamente presentes no universo, e o cronovisor conseguiria captá-los e traduzir em imagem e som. Ernetti afirmava ter usado o aparelho para assistir, entre outras coisas, a crucificação de Jesus Cristo, o discurso de Cícero no Senado romano, o concerto perdido de uma ópera antiga, cuja partitura ele transcreveu de memória após assistir pelo cronovisor. O próprio Papa da época teria sido informado da existência do aparelho, e foi exatamente aí que o segredo começou a tomar proporções perigosas. Por quê? Se o cronovisor realmente funcionasse, ele teria o poder de confirmar ou destruir qualquer narrativa histórica, menos inclusive a narrativa oficial da Igreja. E mais, se ele permitisse observar o passado, o que o impediria de ser ajustado para captar o futuro? Padre Ernetti, após anos de silêncio, concedeu entrevistas em que afirmou que o cronovisor foi desativado e desmantelado por ordens superiores do Vaticano. A justificativa era perigoso demais. Segundo ele, nas mãos erradas, o aparelho poderia causar o colapso do mundo moderno, mas muitos acreditam que ele não foi destruído, menos apenas trancado nos arquivos secretos da Santa Sé. E há algo ainda mais assustador. Em sua última entrevista antes de morrer, Ernetti disse que o cronovisor mostrava mais do que o passado, que em alguns experimentos, as imagens exibidas pareciam não seguir os registros históricos, que mostravam eventos, cenas que pareciam reais, mas que não estavam nos livros. Pessoas que não deveriam estar ali. Desfechos diferentes para momentos conhecidos. A teoria mais ousada é que o cronovisor não captava apenas o passado linear, mas camadas múltiplas de realidade, realidades paralelas, linhas do tempo alternativas, e isso talvez tenha sido o ponto final, uma ameaça existencial à própria noção de verdade objetiva. Um instrumento que poderia desmontar o conceito de pecado, salvação e até mesmo da divindade, ao mostrar que tudo pode ter ocorrido de formas diferentes. E o Vaticano não poderia permitir isso. Até hoje, toda menção oficial ao cronovisor é tratada como lenda, ficção ou teoria da conspiração. Mas fragmentos da sua existência continuam surgindo. Trechos de relatórios, anotações manuscritas, transcrições de eventos supostamente gravados. Image, frequências inexplicáveis registradas por rádios amadores próximos ao Vaticano, seria apenas ficção? Ou mais um segredo que permanece oculto, por medo do que poderia revelar? Se o cronovisor for real, então o tempo não é mais um mistério, é um arquivo acessível, e o Vaticano tem a chave. Mas isso nos leva ao terceiro e mais obscuro dos segredos, aquele que não envolve uma máquina ou uma profecia, mas algo vivo, algo que nunca deveria ter sido encontrado, e que talvez nunca devesse ter sido trazido para este mundo. Segredo 3. A entidade guardada nos subterrâneos do Vaticano, há histórias que nunca aparecem nos livros, nem nos sermões, nem nos documentos oficiais.
Histórias que circulam apenas entre os corredores mais silenciosos, entre padres mais antigos, sussurradas em latim antigo, como se o próprio som de suas palavras pudesse acordar algo que deveria permanecer adormecido. Uma dessas histórias fala sobre algo que foi encontrado ou invocado e que hoje está aprisionado nos subterrâneos do Vaticano. Alguns chamam de a criatura, outros de o prisioneiro. Há quem use o termo anjo caído, mas todos concordam em um ponto. O Vaticano estaria guardando algo nao-romano, inteligente e extremamente perigoso. Essa teoria ganhou força nos anos 90, após uma sequência de vazamentos envolvendo um dos setores mais restritos da Biblioteca Apostólica Vaticana, menos uma área não acessível a nenhum civil, e sequer a muitos membros da própria igreja. Ali estariam trancados artefatos, manuscritos e algo mais, segundo documentos e testemunhos de funcionários, incluindo um guarda suíço que desertou e mais tarde desapareceu. Existe uma câmara abaixo da Capela Sistina, que é completamente isolada do restante do Vaticano. Não há mapas que mostrem essa ala. Ela é protegida por portas de chumbo, paredes com mais de 1 metro de espessura e sistemas de segurança que só podem ser operados manualmente do lodo do fora. Mas o que está lá dentro? De acordo com esses relatos, o que se encontra ali não é um objeto, é uma presença. Descrevem-na como algo que se comunica sem palavras, que afeta os pensamentos de quem se aproxima e que projeta imagens mentais de desespero e submissão. Há teorias de que essa entidade foi encontrada durante uma escavação em uma cripta romana no século XVII por monges que buscavam relíquias cristãs primitivas. Mas o que encontraram foi algo anterior ao cristianismo, algo que parecia vivo, apesar de não respirar. Relatórios não confirmados afirmam que a entidade foi colocada em contenção dentro do Vaticano logo após sua descoberta, e que desde então nunca mais foi movida. Testes foram feitos por cientistas e teólogos. Nenhum chegou a uma conclusão definitiva sobre sua natureza. Alguns acreditam que se trata de um ser extradimensional. Outros dizem que é o portador de um conhecimento proibido, algo que se opõe diretamente à estrutura dogmática da Igreja. O Vaticano, por sua vez, nunca comentou oficialmente o assunto, mas rapistos. Nos documentos codificados do Concílio de Latrão, há menções a uma presença imemorial aprisionada sob as fundações da fé. Em cartas escritas por papas do século XVIII, existem trechos que falam de uma voz sem som que exige silêncio eterno. E no final dos anos 2000, uma falha elétrica inexplicável causou um blackout nos arquivos subterrâneos. E a causa, segundo alguns técnicos, se originava exatamente na região onde estaria essa câmara. Seja qual for a verdade, há uma questão que muitos evitam fazer. Por que a igreja manteria uma entidade dessas trancada, em vez de destruí-la ou expulsá-la? A resposta mais assustadora é também a mais lógica, porque ela não pode ser destruída, apenas contida, e há quem diga que a presença dela é mais do que uma ameaça. É uma moeda de troca. Um lembrete constante de que o Vaticano guarda, literalmente, os portões de algo que a humanidade não está preparada para conhecer. Algo que, se liberado, poderia desequilibrar a própria ordem espiritual do planeta. Se tudo isso parecer exagerado, lembre-se, essa mesma instituição escondeu o terceiro segredo de Fátima por 80 anos. Suprimiu o cronovisor. Silenciou padres, cientistas, estudiosos e visionários. Não por maldade, mas por medo. Medo do que poderia acontecer se a verdade viesse à tona. E talvez, mais do que nunca, devêssemos nos perguntar: quais outros segredos ainda estão trancados sob o Vaticano? Quando falamos do Vaticano, é fácil imaginá-lo como um centro de fé, um símbolo espiritual. Mas, sob essa imagem sagrada, existe também uma estrutura de poder extremamente antiga, que opera com protocolos e silêncios muito mais próximos de um Estado soberano do que de uma simples instituição religiosa. E como toda potência com alcance global, o Vaticano também possui seu sistema de vigilância contra a informação e, principalmente, controle do que é contado e do que é escondido. Os 3 segredos que você viu até aqui, o terceiro segredo de Fátima, o cronovisor e a suposta entidade aprisionada, menos são apenas os mais conhecidos entre os rumores persistentes que cercam os arquivos secretos do Vaticano. Mas há dezenas de outros indícios de que estamos apenas arranhando a superfície.
nos corredores internos do Vaticano. Existe um local conhecido como Archivum Sacratum Apostolicum Vaticanum-o arquivo secreto do Vaticano. Apesar do nome ter sido oficialmente alterado em 2019 para Arquivo Apostólico do Vaticano, a essência permaneceu a mesma. É um dos lugares mais protegidos e inacessíveis do mundo, contendo documentos que remontam ao século VIII. São mais de 85 quilômetros de prateleiras, com milhares de manuscritos cartas papei, registros de julgamentos, documentos censurados da Inquisição, mapas proibidos, tratados de ciência medieval e possivelmente muito mais do que se imagina. A entrada é permitida apenas a pesquisadores autorizados. Mediante requisição específica e com uma lista de documentos delimitada, você só pode consultar o que já sabe que está lá. O que você não sabe permanece inalcançável. Isso levanta uma pergunta inevitável. O que o Vaticano teme que seja descoberto? Entre os rumores mais recorrentes nos círculos esotéricos e históricos, falam-se de manuscritos que contradizem os evangelhos oficiais, textos que ligam Jesus a tradições orientais e a grupos gnósticos não reconhecidos pela Igreja, relatórios sobre aparições de anjos e demônios documentados por papas do passado, cartas entre líderes da Igreja e governantes que sugerem manipulação política de eventos históricos, detalhes do funcionamento interno da Inquisição que jamais foram revelados. Um dos documentos mais citados menos, mas jamais confirmados, seria uma suposta Carta de Galileu Galilei, escrita durante seu julgamento, na qual ele descreve visões recorrentes de esferas celestes que não pertencem ao nosso sistema solar. A carta teria sido considerada herética e escondida imediatamente. Há também rumores sobre o Evangelho de Barnabé, que conteria versões alternativas da vida de Cristo, inclusive a negação de sua crucificação. Embora existam cópias públicas desse evangelho fora da Igreja, especula-se que o Vaticano possui uma versão muito mais antiga e completa, escondida há séculos. O que todos esses documentos têm em comum? O potencial de destruir dogmas. E dogmas, dentro da estrutura da fé, são os pilares que sustentam a Igreja. O medo da verdade é compreensível. Revelar que a narrativa oficial pode ter sido construída seletivamente abalaria profundamente a confiança de bilhões de fiéis. Poderia gerar revoltas, colapsos do fé, rupturas internas. Mas o que acontece quando o desejo por controle se sobrepõe ao direito à verdade? Pior ainda, e se parte desses segredos não foram escondidos apenas por conveniência, mas porque sua revelação colocaria o mundo inteiro em risco? Pense no cronovisor. Pense na entidade aprisionada. Pense na possibilidade de existir conhecimento antigo ou tecnologia avançada menos capaz de alterar a estrutura da realidade. Agora pense nisso nas mãos erradas. Em governos, em corporações, em grupos com intenções sombrias, o Vaticano, então, torne-se não apenas cúmplice do silêncio, mas guardião do limiar entre a sanidade coletiva e o caos absoluto. E talvez por isso, tantos silêncios tenham sido mantidos por tanto tempo. Talvez por isso, tantos tenham sido silenciados. Ao longo dos séculos, diversos estudiosos, cientistas, padres e até santos foram afastados, excomungados ou silenciados por tocarem em assuntos que a Igreja considerava perigosos demais. A lista é longa menos e, curiosamente, muitos deles estavam ligados a investigações profundas de fenômenos que envolviam ciência, espiritualidade e o desconhecido. Entre os casos mais emblemáticos está o de Giordano Bruno, queimado vivo M1600, por afirmar que o universo era infinito e que existiam inúmeros mundos habitados, todos criados por Deus. Suas ideias iam além da astronomia, menos desafiavam a doutrina central da salvação, sugerindo que Cristo talvez não tivesse vindo apenas à Terra, mas a outros mundos. Essa noção, para a teologia da época, era inadmissível. Mas e se ele estivesse certo? E se o Vaticano já soubesse, há séculos, que não estamos sozinhos no universo? O terceiro segredo de Fátima, como vimos, possivelmente faz referência a algo não humano influenciando o destino da humanidade. O cronovisor teria captado realidades múltiplas, talvez interagindo com inteligências além do tempo. A entidade aprisionada, por sua vez, poderia não ser apenas uma criatura sobrenatural, mas um ser interdimensional, cujas origens escapam ao que compreendemos como divino ou demoníaco. Diversos exorcistas autorizados pelo próprio Vaticano, como o renomado Padre Gabriele Amorti, mencionaram em entrevistas que há casos em que o mal manifestado não parece se encaixar
em nenhuma estrutura teológica conhecida. A morte, inclusive, afirmou certa vez: existem inteligências malignas que não respondem a nenhum tipo de ritual. Não são demônios no sentido clássico. São outra coisa. Essa frase, dita por alguém que passou mais de 60 anos combatendo o mal em nome da igreja, é mais do que um alerta. É uma pista. Pistas como essa aparecem constantemente em documentos simbólicos, como afrescos antigos, inscrições escondidas em igrejas medievais e textos codificados encontrados em manuscritos. O próprio Vaticano é decorado com figuras e alegorias que muitos estudiosos interpretam como referências a conceitos como outro mundo, não apenas o espiritual, mas o cósmico. Há inclusive uma teoria polêmica entre historiadores esotéricos de que o Vaticano teria sido erguido sobre um ponto de convergência energética, uma espécie de intersecção de linhas telúricas, que justificaria o interesse da igreja em manter aquela localização a qualquer custo. Esse ponto, segundo alguns, não apenas facilita experiências místicas, como atrai manifestações que não são deste mundo. E então voltamos ao propósito da igreja como instituição. Talvez sua função não seja apenas religiosa, talvez, no fundo, ela tenha sido construída menos, ou moldada menos, para conter aquilo que não deve ser revelado, para proteger a humanidade de verdades que a esmagariam, para filtrar o que chega às pessoas comuns e esconder o que poderia libertá-las, ou enlouquecê-las. Esse tipo de poder exige um preço, um fardo, e é por isso que tantos segredos permanecem enterrados, porque talvez, em algum nível, eles não estão apenas escondidos por controle, mas por medo do que viria depois que fossem revelados. Mas mesmo sob camadas e mais camadas de sigilo, o mundo moderno vem tornando mais difícil esconder a verdade. Com a chegada da internet, da inteligência artificial, da descentralização da informação e do acesso cada vez mais livre a arquivos antes restritos. Os segredos do Vaticano começaram a vazar, não como uma explosão, mas como gotas persistentes que corroem o concreto. Foram teólogos dissidentes, ex-funcionários do Vaticano, especialistas em exorcismo, historiadores sem vínculos com a igreja e até antigos membros da guarda suíça que ao longo das últimas décadas eram fragmentos importantes para montar esse quebra-cabeça. Esses vazamentos não vêm acompanhados de provas incontestáveis, e é justamente por isso que continuam sendo classificados como teorias da conspiração. Mas há algo curioso: nenhuma dessas revelações foi desmentida de forma direta pelo Vaticano. Pelo contrário, a estratégia mais usada tem sido o silêncio. Ignorar, evitar dar palco. Por quê? Como bem sabem os que dominam a manipulação da informação, às vezes o silêncio é mais poderoso do que a negação, e quanto mais a igreja silencia, mais as suspeitas crescem. Por exemplo, o que dizer do telescópio Hélio-USI, operado por cientistas em colaboração com o Observatório do Vaticano, localizado no Arizona, nos Estados Unidos? Sim, o Vaticano possui um observatório astronômico moderno longe de Roma, e com um nome no mínimo questionável, LUCIFC, sigla de Large Binocular Telescope, Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Coincidência? Ironia? Ou uma pista de que a igreja está observando algo além das estrelas? A igreja sempre teve interesse em astronomia, mas por que o Whopper, com tanta discrição, um telescópio de última geração em uma região remota? Por que participar de projetos com astrônomos que investigam galáxias distantes, exoplanetas e possíveis sinais de vida inteligente fora da Terra? Se a igreja acredita que Deus criou o universo, não seria lógico supor que também teria criado outras formas de vida? E, se for assim, por que esconder essa possibilidade por tanto tempo? A resposta mais temida é: porque isso reescreveria completamente a narrativa da salvação. A figura de Cristo como o salvador exclusivo da humanidade terrestre entra em colapso. Se admitirmos que há outras civilizações inteligentes com sua própria história espiritual. E talvez o Vaticano já saiba disso. Talvez o contato já tenha acontecido, ou talvez pior, esteja prestes a acontecer. Alguns teóricos afirmam que um dos 3 segredos de Fátima pode ter sido uma previsão de contato com inteligências superiores, e que o verdadeiro conteúdo do 3º segredo envolveria luzes vindas do céu que mudariam o curso da humanidade. Esse trecho, dizem, teria sido removido da versão oficial divulgada em 2000. Mais uma vez, tudo gira em torno de uma pergunta central:
Até onde o Vaticano está disposto a ir para proteger sua versão da verdade? E se eles já tiverem feito acordos silenciosos com instituições de poder em outros países para ocultar descobertas que poderiam chocar a humanidade? E se os arquivos secretos do Vaticano não forem apenas uma biblioteca, mas um cofre contendo o próprio DNA do real poder global? Quanto mais se investiga, mais se percebe que o Vaticano não é apenas um estado simbólico com valor espiritual. Ele se comporta como uma potência diplomática secreta, com aliados, inimigos, códigos e recursos capazes de influenciar decisões políticas e científicas em diversas partes do mundo, mesmo sem lançar um único voto popular. Nos bastidores, há evidências de que reuniões secretas entre membros do alto clero e líderes de agências espaciais aconteceram ao longo das últimas décadas. Supostos encontros com representantes da NASA, essa Agência Espacial Europeia e até da antiga KGB soviética constam em relatórios vazados. O conteúdo, mas sempre relacionado à observação de fenômenos fora da Terra e ao possível surgimento de uma nova era de revelações. Afinal, se algo vindo do céu se manifestasse, seja uma entidade, uma inteligência, um objeto, quem seria a autoridade espiritual com maior poder para interpretar isso à luz da fé? O Vaticano. E não por acaso, a Igreja sempre compreendeu uma verdade simples, mas poderosa. Quem controla a narrativa do invisível, controla o coração da humanidade. Por isso ela construiu ao longo de séculos não apenas uma rede de igrejas e fiéis, mas também um império de influência nos campos da diplomacia, da ciência, da arqueologia, da história e da política global. Dentro dos próprios domínios do Vaticano, há institutos de pesquisa científica avançada, departamentos de geopolítica, conselheiros militares e uma guarda treinada com precisão. Tudo isso para proteger a fé? Talvez. Ou para proteger os segredos que sustentam o poder real da Igreja? E então vem a pergunta que você provavelmente já está se fazendo. Por que tudo isso importa? Porque, no fim, os 3 segredos que apresentamos neste vídeo, menos a supressão do verdadeiro conteúdo da terceira mensagem de Fátima, o ocultamento do cronovisor e a existência de uma entidade aprisionada, não são histórias isoladas. Elas são peças interligadas de um quebra-cabeça maior. Um mosaico de silêncios construído com muito cuidado por séculos, com o único objetivo de preservar uma narrativa conveniente. O terceiro segredo de Fátima talvez revele o colapso moral e espiritual da Igreja por dentro, além de prever acontecimentos globais catastróficos, ou até o surgimento de um falso profeta, com aparência sagrada, mas essência sombria. O cronovisor representa ameaça à construção do tempo linear, ao monopólio da verdade histórica, e é um conhecimento que poderia libertar o Inlooker, a humanidade, ao revelar que tudo o que conhecemos pode ser apenas uma versão entre infinitas. A entidade aprisionada é a ponta de um iceberg invisível, um lembrete físico e constante de que existem forças que não compreendemos. Forças que não obedecem aos rituais nem à fé. Forças que estavam aqui antes da Bíblia ser escrita menos e que talvez tenham moldado parte daquilo que chamamos de religião. E se todas essas forças espirituais, tecnológicas, metafísicas e simbólicas estiverem conectadas, e se a razão para manter esses segredos escondidos for na verdade um pacto silencioso com o desconhecido, você chegou até aqui. Isso significa que está entre os poucos que ousaram abrir a cortina, entre os que não se contentam com versões oficiais, nem com explicações confortáveis. E agora, você carrega algo valioso, o conhecimento menos mesmo que parcial, de que há muito mais sendo escondido do que aquilo que nos é mostrado. O Vaticano é um símbolo milenar, um centro espiritual para bilhões de pessoas, mas também é um dos sistemas mais antigos e complexos de preservação, manipulação e contenção de informações da história humana. Seu poder não vem apenas da fé, vem daquilo que ele guarda em silêncio. E agora, com o avanço da tecnologia, da inteligência coletiva e da exposição inevitável que a era digital proporciona, os muros estão começando a rachar. Os arquivos, mesmo trancados, não são mais impenetráveis. As histórias que eram sussurradas em corredores escuros agora ecoam nas redes, em vídeos como este, em fóruns, documentários e na memória dos que se recusam a esquecer. Mas, com tudo isso dito, resta uma última pergunta. A pergunta mais perigosa de todas. O que mais ainda está escondido? O que mais o Vaticano e tantas outras instituições sabem sobre a origem do ser humano? Sobre o fim do mundo? Sobre as entidades que habitam
o que chamamos de espiritual, mas que talvez sejam apenas outras formas de existência? Será que estamos prontos para saber? Ou será que é justamente o nosso despreparo que justifica o silêncio? Talvez esses segredos nunca venham à tona por completo. Talvez só sejam revelados quando for tarde demais, ou talvez menos, e essa é a hipótese mais assustadora, menos eles já tenham sido revelados. Mas em códigos, metáforas e símbolos, espalhados por séculos, esperando apenas que alguém saiba interpretá-los, como peças de um livro vivo que só pode ser lido por aqueles que conseguem ver além do óbvio. Você agora conhece 3 desses segredos. Mas lembre-se, há outros, muitos outros, alguns mais antigos do que o próprio Vaticano. Outros, tão recentes, que ainda estão sendo escritos. Mas todos eles têm algo em comum. Estão esperando para serem descobertos. E o primeiro passo foi dado. Você escutou, você enxergou, você sabe. Agora, a escolha é sua. Esquecer tudo o que ouviu. Ou continuar buscando, porque quando a verdade for revelada menos, e esse dia chegará menos, apenas os que estiverem prontos não perderão a sanidade. E você, está pronto?